galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, minhas queridas, meus queridos, sejam muito bem-vindos às nossas apostas para o SUS São Paulo. Vamos falar hoje de pediatria. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Joana Rezende, sou professora de pediatria aqui da Medway. Estou animadíssima, nosso primeiro encontro aqui em 2023, já estava com saudades. Então sejam muito bem-vindos, vamos para a última, a derradeira. O fim tá acabando, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Estamos chegando, provavelmente, à sua última prova. Pode ser que tenha mais uma ou outra aí, gato pingado, uma segunda fase, alguma coisa aí, mas é uma das últimas, é a última para muita gente, então é a hora de concentrar, pegar tudo que você trabalhou esse ano, aquele gás final, aquela última energia e vamos com tudo para a prova do SUS São Paulo. E deixa eu te dar uma boa notícia aqui, quando a gente fala da pediatria, a gente já vai falar rapidinho, mas da cobertura de provas da Medway, mas só para te avisar, a pediatria do SUS é uma prova sensata. Então, vamos pegar leve aqui nessa aposta, pegar leve não, né? Vamos aproveitar esse nosso momento, aprofundar em alguns assuntos que são gerais, são assuntos do dia a dia da pediatria, mas eu quero dar uma complementada, uma aprofundada, quero entrar de cabeça mesmo neles para a gente matar isso aqui da pediatria do SUS São Paulo. Fechou? Se você está assistindo aqui essa aula, provavelmente não, tá? Mas eu sou obrigada a falar isso aqui. Então, se você, por acaso, é a primeira aula da cobertura de provas da Medway que você está vendo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Então, aqui, qual que é a ideia da cobertura de provas da Medway? A gente está fazendo uma série de editorias, uma série de vídeos que servem para
te dá aquele plus, aquele retoque, aquela última lapidada ali na véspera da sua prova. Então as apostas da MEDUE, que é isso que você está assistindo aqui agora, elas rolam durante a semana, uma grande área por dia. Então, não sei o que rolou ontem, o que vai rolar amanhã, mas vai ter clínica, cirurgia, GO, PED e preventiva, todas aqui ao longo da semana, terminando ali geralmente 2 dias antes da sua prova. Então é possível que você já tenha visto alguma coisa, se não, dá uma olhada aqui no nosso YouTube também, que vai ter um monte de outros vídeos das outras grandes áreas. As apostas são sempre um pouquinho mais longas para você dar uma refinada assim, um pouco mais aprofundada. E são as nossas apostas, né? Sempre baseadas nas estatísticas, sempre baseada no jeitão de cada uma das provas que a gente viu. E ó, vou te falar, a gente tá acertando coisa pra caramba, tá? Dicas de última hora é aquela revisãozinha ali de última hora, aqueles pontos de uma maneira mais sucinta, de uma maneira mais resumida na véspera da sua prova. USP São Paulo, quem participou, o USP São Paulo até teve um nome diferente, né? Foi o Pra Cima USP, foi um evento presencial maneiríssimo que a gente fez em 2023. Para quem tá assistindo e não tá prestando prova esse ano, em 2023, no final do ano, a gente vai fazer isso tudo de novo, de uma maneira sempre, a cada ano que passa, muito melhor. Então quem tá assistindo esse vídeo atrasado aí, deixou para assistir agora de última hora, já estamos em final, tô falando com a Joana do futuro, ou sei lá, você do futuro, fica atento que deve estar rolando alguma coisa desse gênero para as provas de 2024 também, fechou? Simulados pré-prova, então na véspera ali da prova, na véspera ali nas semanas anteriores, vamos lá, nos 10 dias anteriores, geralmente a gente está liberando um simulado pré-prova original, inédito, no formato daquela prova para você macetar aquelas apostas ali. E sempre depois da prova a gente vem com a nossa live de correção, com a sugestão de recurso, que eu acho que é o ponto rico daqui, das principais provas do Brasil. SUS São Paulo vai ter, a princípio eu que vou estar aqui com você, a não sei que tenha algum imprevisto, estarei com vocês no dia ali, assim que sair o gabarito da prova do SUS São Paulo, a gente vai estar juntinho aqui para discutir os recursos. Se você quiser ficar por dentro, se inscreve, é gratuito, na cobertura de provas, se inscreve aqui no YouTube, ativa sininho, esses escambau aí tudo, se inscreve no nosso Instagram, que a gente sempre está comentando tudo isso com vocês. Vai ser um prazer ter você ali com a gente. O que a gente tem que saber sobre pediatria dentro do SUS São Paulo? Eu coloquei isso aqui, mas eu sempre tenho medo quando eu falo uma coisa dessa, porque vai que, né, dá uma azedada ali no rolê. Mas, de uma maneira geral, quando a gente olha as provas do SUS São Paulo dos últimos anos, é uma das provas de São Paulo que ainda mantém um nível mais tranquilo dentro da pediatria. Um nível ali de fácil para moderado. O que é positivo, porque você tem chance de ir muito bem. Por outro lado, é negativo porque a galera, às vezes, isso aconteceu muito no ano passado e no ano retrasado, a galera amassa a prova do SUS São Paulo e ainda assim a nota fica ali no bolo, todo mundo empata muito, todo mundo tira ali um notaço e às vezes ela não é suficiente. Então, dentro da pediatria, se mantiver esse nível, a nossa obrigação, o nosso objetivo é manter um nível muito bom de acerto, ali acima de 80%. Então eu preciso que dentro da pediatria a gente foque nos pontos que são centrais, cardinais dentro da pediatria, que é o que é mais cobrado dentro do SUS São Paulo. Então ela gosta muito de assuntos gerais, o classicão. Então a gente vai ver muito crescimento e desenvolvimento, vai ver muito imunizações, tudo isso a gente tem que estar dominando para dentro do SUS São Paulo. É uma prova muito direta ao ponto, ela não gosta de cobrar muito nota de rodapé, ela gosta de cobrar diagnóstico. Eu preciso que você bata o olho na questão, já sei, diagnóstico e tratamento, que são beabá, muita prova cobra isso, mas ela cobra de uma maneira mais direta. Olha, o caso é esse, é um caso curto, qual que é o diagnóstico ali? Ou então um diagnóstico mais tranquilo, qual é o tratamento? Então não tem muita rebuscar, ela não fica muito se focando em definições, em critérios, em alguma coisa ali de epidemiologia, não é muito o padrão do SUS São Paulo. Claro que sempre tem uma questão ou outra que foge um pouco desse padrão aqui clássico da prova, mas de uma maneira geral a prova do SUS é assim. E é um padrão de memorização. Então, quando a gente sempre fala, né, tem provas que são mais de raciocínio clínico, tem provas que são mais de memorização. De uma maneira geral, ela é mais de memorização. Não vai botar casos enunciados muito longos para você ficar entendendo, fazendo um diagnóstico super difícil. Geralmente ela é mais direto ao ponto e isso reflete aqui no padrão de memorização da prova. E o que a gente vai discutir aqui hoje nas nossas apostas, na próxima 1 hora, 50 minutos aqui? Hoje o que a gente vai discutir, a gente vai falar muito de crescimento e desenvolvimento. Alguns aspectos, né, nas apostas a gente sempre vai bater no que a gente acha que é mais provável. Não vou matar todo o crescimento e desenvolvimento aqui com vocês. A gente vai discutir alguns pontos de crescimento esperado para sua criança. Então, ao final de 4 meses,
quanto que aquela criança que nasceu com 3,5 kg tem que estar pesando, por exemplo. Coisa que o SUS São Paulo adora. E em desenvolvimento a gente vai discutir muito marcos do desenvolvimento. Claro que esse ponto aqui é muito controverso. Eu preciso de muito bom senso de vocês na hora de matar uma questão dessa de pediatria dentro do SUS São Paulo. A gente vai discutir um pouco sobre paus, então a gente vai discutir reanimação cardiopulmonar no ambiente hospitalar, estamos falando aqui de suporte avançado à vida pediátrica, e vamos discutir aqui, dar um gostinho ali, de bradicardia sintomática, que é uma coisa que cai ali nas provas, a gente vê bastante questão disso, e eu sempre gosto de acrescentar isso, porque é uma coisa que às vezes a gente ignora. E quando a gente se vê ali nos eventos presenciais, sempre rola alguma dúvida. Putz, mas é atropina? É marca-passo? Quais são as diferenças da bradicardia no adulto para a criança? Então a gente vai discutir isso aqui um pouquinho. A gente vai discutir vacinação, imunizações. Então aqui, principalmente, calendário vacinal, só aquele arremate final para você lembrar e ir tranquilo para sua prova, e algumas especificidades. Para não ficar só no básico, sempre gosto de dar uma aprofundada, eu quero que você lembre aqui alguns pontos mais específicos de cada uma das vacinas, que também é uma das coisas que o SUS São Paulo gosta de cobrar de vocês. Vamos matar um pouquinho de doenças exantemáticas, 5 doencinhas aqui exantemáticas principais, para a gente ir bem para o SUS. E para finalizar, não está nessa ordem na aula, mas a gente também vai discutir traumatismo crânioencefálico. E aqui eu quero discutir o manejo e a conduta. Também é um ponto um pouco mais controverso, um pouco mais divergente dentro da bibliografia. Eu quero passar para vocês o básico para você conseguir acertar a sua questão. Claro que quando tiver alguma coisa mais controversa, mais duvidosa, eu vou avisar vocês, pelo menos por onde que você vai seguir. O meu objetivo aqui é te passar a malícia para você acertar a sua questão. Fechadíssimo? Vamos começar então? Vamos começar com crescimento e desenvolvimento. Eu vou começar pela parte menos controversa, que é o que você precisa matar ali na sua questão. Então, quando a gente fala de crescimento esperado na infância, eu quero que você lembre aqui para mim alguns marcos de peso, de estatura e de perímetro cefálico para você conseguir acertar a sua questão. Sabe por quê? Porque a questão vai jogar uma criança que nasceu com peso X e ela tá ali, por exemplo, golfando. A mãe fala que a criança está vomitando depois de todas as mamadas ou regurgitando depois de todas as mamadas, e na realidade é uma questão ali que vai tratar de um refluxo fisiológico versus uma doença do refluxo gastroesofágico. E para você acertar essa questão, você tem que saber qual é o ganho de peso esperado para sua criança. Ou então é uma mãe que fala assim: doutora, eu acho que meu filho está mamando pouco. Ou então ele está crescendo menos que o irmão dele cresceu num momento ali da vida dele, lá atrás, que é o que eu lembrava do outro pequenininho. Então você tem que ter esse discernimento de saber, essa criança está crescendo adequadamente, ela está tendo um ganho de peso adequado, ou eu tenho que suspeitar de alguma condição patológica. Eu tenho que suspeitar que essa criança não está, de fato, mamando bem. Então, o cerne da questão vai ser matar isso daqui. Como que você vai lembrar? Eu quero que você fique com esses valores muito bem definidos dentro da sua cabeça, principalmente esses daqui, que o SUS gosta um pouquinho mais. Esses valores aqui, o valor por dia, ele é um pouquinho mais variável. Então, às vezes, você se fecha só nele e a questão fica esquisita, parece que está com ganho de peso inadequado. Então, sempre faz tipo uma prova real. Lembra disso? Lá de matemática do, sei lá, primeira série. Então, eu quero que você faça uma prova real com esse valor daqui. Vai ser a sua referência. Se a sua criança nasceu com 3,5 kg e ela vem para você com 3 meses de idade, você tem que se balizar neste ganho de peso. Então, nos primeiros 3 meses de vida dessa criança, ela vai estar ganhando 700 gramas por mês. Isso significa que ao final dos 3 meses de vida, ela vai ter ganho 2 quilos, 2,1 kg ali em cima do peso de nascimento dessa criança. É bastante coisa. Então, não fica ali desconfiando, nossa, mas eu acho que essa criança ganhou peso demais. 2,1 nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre de vida, é coisa pra caramba. No segundo trimestre de vida, então começou os 4 meses até o final dos 6 meses de vida, essa criança vai ganhar ali um peso um pouco mais reduzido, 600 gramas por mês. Ainda é coisa pra caramba, é quase 2 quilos. Então essa criança vai ganhar aí 1.800 gramas no final ali do segundo trimestre de vida. Atenção que esse valor pode variar um pouquinho, não fica ali rígidaço, ganhou 2,50 no final de 3 meses, não era para ganhar 2,100. Galera, vai com um pouquinho de malícia, vai com um pouquinho de flexibilidade, da mesma forma que esse valor aqui. Esse valor aqui tem referência que fala de 25 gramas por dia, tem referência que fala 24. Então, cuidado com esse valor aqui definido, sempre tenta bater com esse. Primeiros 3 meses, então, vai ganhar 700 gramas por mês.
de 4 a 6 meses, né? Segundo trimestre de vida, vai ganhar de 600 gramas por mês. E depois, no segundo semestre de vida, o peso cai bastante. Então, a grande massa ali que a criança vai ganhar no primeiro semestre. No segundo semestre, 300 gramas por mês. Ainda é bastante coisa. Tem referência que vai colocar aqui que com 4 meses essa criança dobra de peso e com 12 meses essa criança triplica o peso de nascimento dela. Também é uma boa referência, mas como ela é mais fechadinha em datas específicas, eu quero que você leve isso aqui para sua prova. Fechou peso? Vamos olhar comprimento então. Comprimento cai bastante também. E comprimento a gente vai pegar por semestre. No primeiro semestre de vida, a minha criança vai ganhar 15 centímetros. No segundo semestre de vida, ela vai ganhar mais 10 centímetros. É coisa pra caramba. Vamos presumir que a minha criança nasceu com 50 centímetros. Ao final do primeiro ano de vida, ela vai ter ganho 25 centímetros. Então, ela vai ficar com 75 centímetros. É coisa pra caramba. Ela ganha praticamente metade do comprimento ali ao nascer da minha criança. Então, leva esses valores aqui com tranquilidade para sua prova. Fechou? Perímetro cefálico. Esse aqui é um que às vezes a gente não lembra. E eu vou te falar, ele é um pouco surpreendente. Assim como o peso, assim como o comprimento, ele também cresce pra caramba ao longo do primeiro ano de vida. Então leva esses valores aqui, porque isso já foi cobrado no SUS São Paulo. No primeiro trimestre de vida, a minha criança vai ganhar 2 centímetros por mês. Gente, criança é cabeçuda. Ouve essa frase que você vai lembrar disso na provinha ali de vocês, seu sabadão. Então, no primeiro trimestre, ela vai ganhar 2 centímetros por mês. Isso significa 6 centímetros de cabeça no final do primeiro tri. Coisa pra caramba, tá? Segundo trimestre, isso cai pela metade. Vai ganhar 1 centímetro por mês. Então, mais 3 centímetros. E no segundo semestre, então, a diferença aqui de perímetro cefálico é igual de peso, né? As faixas que a gente vai olhar de idade. Então, no segundo semestre, ao longo dos 6 meses aí do final do ano da minha criança, ela vai ganhar 0,5 centímetro por mês. Somando isso tudo aqui, ao final do primeiro ano ela ganha 12 centímetros. Isso aqui é o valor que eu quero que você leve principalmente, tá? Porque esse aqui é bastante cobrado. Então minha criança nasceu ali com 35 centímetros, por exemplo, de perímetro cefálico. Ela vai ter ganho 35 mais 12. Ela vai ficar com 47 centímetros no final do primeiro ano de vida. Cabeçudaço. É assim mesmo. Então leva esse valor, que esse aqui é o que geralmente vocês mais costumam errar. Fechou? Crescimento era principalmente isso. Vamos falar agora de desenvolvimento? Vamos falar de marcos do desenvolvimento nos primeiros 2 anos de vida. Aqui, deixa eu comentar uma coisa para você. Isso aqui muda pra caramba de referência para referência. Inclusive, se você vai fazer questão de marcos de desenvolvimento, a essa altura você já deve ter feito bastante, você vai ver que, ora, uma prova fala de um jeito, a outra prova fala de outro, bota uma referência diferente. Às vezes a mesma prova se confunde. Se confunde não, mas usa referências diferentes entre um ano e o outro. Então isso aqui é bastante controverso. O Denver é uma das escalas que a gente usa, né? Ele é super amplo, ele bota ali faixas de mês, então, putz, entre 2 e 4 meses a criança pode apresentar tal coisa. Então fica um pouco perdido isso daqui. Eu peguei algumas referências, inclusive que a gente usa dentro do intensivo, para te dar uma luz, mas eu quero muito de você que você tenha bom senso, tranquilidade e tente acertar a questão que mais parece, a alternativa que mais parece a correta. Às vezes você vai ficar em dúvida entre duas, mas uma ela tá um pouco mais assertiva, a outra é uma referência às vezes que a gente, tradicionalmente, marco de desenvolvimento é uma questão que vai ganhar recurso, mas eu preciso de você pelo menos uma noção geral para conseguir acertar suas questões. E geralmente o SUS não costuma cobrar o marco ali muito detalhado, o marco muito específico, um marco que quase nunca é avaliado na nossa prática, um marco muito detalhe, ali nota de rodapé, ele costuma cobrar uns marcos mais gerais. Então vamos dar uma olhada, e geralmente o que é mais cobrado é o primeiro ano de vida, tá? Então, nos 2 meses de idade, logo a criança nasceu, já está com 2 meses, o que a gente vai esperar dessa criança? Eu vou esperar que ela já esteja observando o rosto. Ela já tem um sorriso social. Ela eleva a cabeça e os ombros na cama na posição prona. E quando ali dos 2, 3 meses, a gente começa a levantar essa criança pelos braços, ela começa a fazer essa maturidade, esse desenvolvimento crânio-caudal, de maturidade, de tônus da musculatura cervical. Então ela já começa, quando você levanta, ela consegue manter sem vir toda exorcizada ali, a criança vai conseguir ser puxada pelos membros, pelos braços, conseguindo manter ali um tônus cervical.
ela segue um objeto ultrapassando a linha média, então ela consegue fazer essa movimentação com o olhar, reage ao som e vocaliza sons diferentes do choro. Isso aqui não é balbucio, isso aqui não é fazer distinção silábica, conseguir fazer ba, 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 ma, ma, ma. Ela faz grunhidos, ela faz ali uma vocalização. Combinado? Diferente ali do choro dela. Com 4 meses de idade, essa criança já vai estar observando a própria mão, então é quando ela começa a ter a noção de mão, a noção de desenvolvimento ali, vai começar a pegar as coisas. Ó, ela agarra um brinquedo colocado em sua mão, difícil de soltar, mas ela já agarra. Segue o olhar até 180 graus, então aqui ela não fazia isso ainda, né? Aqui ela só ultrapassa a linha média. Aqui ela já vai de um lado para o outro, 180 graus. Ela grita, a gente sabe disso, a criança aqui com 4 meses é a que é mais barulhenta, e senta-se com apoio sustentando a cabeça. Ponto importante de divergência bibliográfica. O sentar com apoio, tem referência que vai colocar isso aqui com 6 meses de idade. Então, cuidado, mas geralmente com 4 meses ela vai começar a fazer isso. Com 6 meses aí costuma ser o limite, às vezes até um pouquinho mais, para ela já estar sentando com apoio. Mas essa aqui é a idade que costuma começar a aparecer. Com 6 meses de idade, ela tenta alcançar um objeto, então agora a gente não está mais colocando o objeto na mão dela, ela já vai atrás do objeto, procura objetos fora do alcance, volta-se para o som, então é uma coisa que chama a atenção, ela não só reage, ela rola no leito, então é a idade, começa com 4 meses também, mas com 6 meses costuma ficar mais, costuma ser o marco aí o limite que a gente costuma ver isso, e inicia uma interação, que é mais específico, geralmente não é cobrado em prova. Com 9 meses de idade, ponto importante, idade fundamental. Ela transmite objetos de uma mão para outra. Se a criança não tem isso, é uma preocupação que a gente pode ter. Será que ela tem uma paralisia, alguma coisa ali que não está fazendo ela usar os 2 lados aí do corpinho dela, os 2 gimídeos? Ela já tem uma pinça polegar-dedo, não específica, né? Não uma pinça completa, que só vai aparecer com 1 aninho de idade. Balbucia, senta-se sem apoio, importante também, cobrado em prova com frequência. Ela costuma estranhar, então ela prefere isso aqui, clássico, batata de cair, que a mãe vem preocupada para você. Ela começa a estranhar o médico, o professor não, porque ela não está na creche, mas a avó, às vezes, é uma pessoa que não tem tanto convívio com ela, então aqui a mãe começa a achar que ela está estranha. Então, na verdade, ela não está estranha, ela está estranhando outras pessoas com quem ela não convive. Ela começa a ter uma preferência pelas pessoas ali de contato próximo, mãe, pai, às vezes irmão. E ela começa a brincar de esconde-achou. Ela já tem a noção de permanência do objeto. Se você esconde, ela sabe que tem alguma coisa ali embaixo, ela vai se divertir pra caramba fazendo esconde-achou. Mesma coisa vale para esconder um objeto ali num pano, por exemplo. Fechou? Então, esse marco aqui, o estranhamento e o senta sem apoio são marcos bastante cobrados em prova, inclusive no SUS São Paulo. Com 1 ano de idade, é o primeiro aniversário dela, então ela começa a bater palminha e ela também começa a acenar, pode começar a mandar beijo, começa a combinar sílabas, então é o início ali, às vezes até das primeiras palavras, começa a ficar em pé, geralmente com apoio, pinça completa, então deixa de ser uma pinça polegar-dedo e vira uma pinça completa, e já começa a segurar copo ou mamadeira ali com alguma função. Fechou? E aí agora, normalmente não é o mais cobrado, mas com 15 meses, né, 1 ano e 3, ela começa de fato a falar as primeiras palavras, a dar os primeiros passos, e é uma criança extremamente ativa e curiosa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa criança em termos de proteção ali de acidentes. Com 1 ano e meio, 18 meses, ela já anda, tranquilo, já rabisca, obedece ordem, já começa a sacar o que está rolando e começa a nomear objetos. Então já fala objeto, né? Mas mamãe, papai, ela já está falando, geralmente aqui, mas já está falando bola, por exemplo, alguma palavra mais simples, já começa a aparecer aqui. E com 2 anos de idade, esse também é um marco importante, ela já está subindo escadas e correndo, mesmo que ela esteja caindo um pouquinho, ela já corre ok, formula frases simples, então ela já junta 2 palavras, que é papá, dá água, retira uma veste e tenta impor a sua vontade. A criança legal é a criança de 2 anos de idade, é a criança que você já está, pelo amor de Deus, criança, vamos fazer isso aqui. Ela já está começando a desenvolver uma noção ali própria. Noção do eu geralmente vai vir com 3 anos, mas é isso daqui. Falei muito, eu reforcei aqui os pontos que são mais importantes para você levar para a sua prova. Eu sei que marco de desenvolvimento é difícil de lembrar, é chato de lembrar, e quando cai na prova, dá vontade de chorar, porque você já sabe que é uma questão ali que pode abrir margem para alguma divergência. Eu vou te falar que o SUS não costuma cobrar tanta divergência assim. Então, geralmente alguma referência ali de caderneta da vacinação, caderneta da criança, fica um pouco mais tranquilo, mas
Se cair, eu quero que você leve o geral do que a gente comentou aqui. Ó, combinado? Vamos então para paus. Agora a gente vai um pouquinho mais rápido. Quando a gente fala de paus, vamos falar aqui do fluxograma. Primeira coisa para você. Comecei a minha RCP, identifiquei uma criança sem pulso, sem respiração, isso é uma parada cardiorrespiratória e eu já vou partir para a minha RCP. Só antes disso, se é uma criança que tem pulso, mas não tem respiração, o que a gente vai fazer? Uma parada só respiratória, a gente vai fazer ventilação de resgate. E vamos ficar checando o pulso a cada 2 minutos. Não estou falando dessa criança, estou falando da criança que não tem pulso. Já chamei ajuda, já pedi ali um desfibrilador, já pedi para mais alguém me ajudar. Vamos começar a nossa RCP. Primeira coisa que a gente vai fazer, massagem cardíaca e ventilação com bolsa, válvula máscara e fornecer oxigênio para a nossa criança. Vou colocar um monitor, desfibrilador. Fundamental no paus, eu não estou falando de BLS, eu identificar qual é o ritmo da minha criança. Vamos começar pelo ritmo chocável? Ritmo chocável, então, a gente vai ter fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Qualquer um desses 2 ritmos, vou desfibrilar a minha criança. Então, vamos lembrar aqui que o choque é não sincronizado. Combinado? Isso é a primeira coisa, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é a massagem, né? Então, vou estar massageando, opa, consegui um monitor, coloquei, identifiquei que o ritmo é chocável, afasta, vamos fazer o choque aqui da nossa criança. E aí, acabou esse choque, deu choque, eu vou imediatamente reiniciar a minha RCP, a minha massagem cardíaca, por 2 minutos. Já vou pedir um acesso, importante ali, estou presumindo que essa criança vai precisar de alguma medicação ali ao longo da reanimação cardiopulmonar dela, e depois de 2 minutos eu identifico o ritmo novamente. Se é um ritmo ali que parece uma atividade elétrica organizada, vou checar o pulso da minha criança. Se não é, continua uma fibrilação ventricular ou tem um ataque ventricular e continua ali sem pulso, eu vou novamente chocar essa nossa criança. E por aí vai. Então, no primeiro ciclo, eu vou fazer aqui o meu acesso e a RCP. Opa, já dei o segundo choque e continuo, né, a minha massagem cardíaca, a minha reanimação cardiopulmonar. Eu agora entro com a epinefrina. A cada 3 a 5 minutos, eu posso repetir essa dose de epinefrina para tentar fazer esse batimento cardíaco voltar. E vou começar a considerar a via aérea avançada. Repara, não é absolutamente obrigatório. Se eu estiver fazendo uma ventilação adequada, eu posso manter a ventilação não invasiva. Mas geralmente a gente vai partir para uma via aérea avançada, geralmente a intubação orotraqueal. Posso também me fazer valer aí da máscara laríngea para a nossa criança. Beleza, continuei, fiz mais 2 minutos de RCP, vou reavaliar o meu ritmo. Continuo com o ritmo chocável, terceiro choque nessa criança, e agora, claro, eu vou continuar fazendo a epinefrina a cada 3 a 5 minutos, mas agora eu vou avaliar outras medicações. Aqui eu já vou começar a considerar ou a amiodarona, geralmente a nossa preferência, ou a lidocaína, e vou começar a pensar em tratar causas reversíveis. O que são causas reversíveis? 6Hs e 5Ts que a gente já vai comentar. Galera, 6H e 5T não é só para ritmo não chocável. A gente tem que avaliar, será que tem aqui alguma coisa que possa estar causando essa parada cardiorrespiratória? Então eu já posso começar a pensar em tratar as causas reversíveis. Pode ser uma FV, por exemplo, adjunta aí de uma hipercalemia. Então cuidado com isso aqui, tem que ser uma coisa que a gente vai avaliar. Combinado? Beleza, vamos agora pensar que eu tenho, a gente acabou ali o protocolo, eu vou continuar naquela questão, vou estar chocando a criança sempre que necessário. Se em algum momento essa criança voltar, né, falando do protocolo anterior, ela voltar ali com pulso excelente, procedo aí a cuidados pós-parada. Se por algum momento ela muda ali o ritmo e ela vem para um ritmo não chocável, a gente segue para esse protocolo aqui. Ou se a gente identifica desde o início, estou ali massageando, botei o monitor, é um ritmo não chocável, eu venho para cá. O que são ritmos não chocáveis? Só para a gente lembrar, a assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Atividade elétrica sem pulso, gente, é qualquer coisa que não seja assistolia, FV ou TV. Então tem uma atividade ali, pode ser organizada, pode ser uma BRAD, pode ser um BAV, pode ser o que for. Mas a questão vai falar para você que não tem pulso. Combinado? Então quando a gente está aqui nesses dois, o que mudou no protocolo do PAUS ali de 2020? A gente tem que estar lembrado disso aqui. Isso aqui tem sido cobrado em provas. Agora, a gente faz a epinefrina o mais cedo possível. Antes já era ali, mas a gente fazia nos primeiros 3 minutos, depois de 3 minutos fazia ali a massagem. Galera, agora continua ali a massagem, já está pegando acesso e já vai fazer a minha epinefrina. Não vamos galinhar com essa criança. Fechou?
Vamos então, faz a epinefrina, segue com 2 minutos de RCP, massagem adequada, a gente já vai falar disso um pouquinho, acesso intravenoso, intraósseo, de preferência ele já pegou, né, porque ele já fez a epinefrina. Vou manter igual no chocável, epinefrina a cada 3 a 5 minutos, vou considerar a via aérea avançada. Combinado? Faço de novo, ritmo chocável, se o ritmo é chocável, eu volto para aquele protocolo e vou ali para o meu protocolo de ritmo chocável, que a gente já viu. Combinado? E aí sigo ali, faço a mildarona se necessário, se já tiver muito tempo sendo lá realizado. Então, tranquilo, depois do terceiro choque, né? Não é chocável, sigo nesse protocolo, não tem muito para onde fugir. Vou fazer a minha epinefrina a cada 3 a 5 minutos, vou continuar fazendo uma reanimação cardiopulmonar de excelente qualidade e vou tratar as causas reversíveis, 6Hs e 5Ts. Ritmo é chocável, sim. Aí eu vou checando, né, a cada 2 minutos. Se o ritmo a qualquer momento vira chocável, eu volto ali para o meu outro protocolo. Combinado? E aí, terminando, né, se não houver retorno da circulação espontânea, eu fico aqui no protocolo até o momento que eu decido parar, geralmente depois, né, de 20 minutos, quando eu identifiquei que realmente esses esforços não estão sendo válidos. Isso aí é uma discussão mais ética que qualquer coisa. Se houver retorno à circulação espontânea, aí eu sigo para os meus cuidados pós-parada. Geralmente não é isso que é cobrado na prova de vocês. Vamos dar uma olhada aqui no que é mais importante quando eu estou falando de RCP. Então, só para a gente lembrar, a dose da adrenalina, faltou aqui, a dose da adrenalina, ou na verdade, aqui é falando da adrenalina, a dose intraóssea é a mesma que a dose intravenosa. Então, qual que é essa dose? 0,01 miligrama por quilo a cada dose. Eu preciso que você domine essa dose para mim, porque isso é cobrado em prova. Tem que saber. E mais do que isso, tem que saber a diferença entre a adrenalina diluída, que é usada na parada cardiorrespiratória, e a adrenalina não diluída, que é usada na anafilaxia. Atenção aqui comigo rapidinho, a dose ela vai ser a mesma na PCR e na anafilaxia. O que vai mudar é a forma de administração e a via de administração. Então, na PCR, eu vou fazer 0,01 miligrama por quilo, diluída. Então, isso vai ser um volume um pouco maior, porque eu vou precisar de mais volume, é um volume de 0,1 ml por quilo. E vai ser nessa diluição aqui de 1 para 10 mil. Então, eu pego ali 1 ml da ampola e diluo em 9 ml de soro fisiológico. E vai ser realizada na PCR e intravenosa. Quando a gente fala da adrenalina na anafilaxia, a minha dose muda, ou melhor, a dose não muda, a dose é 0,01 miligrama por quilo. O volume vai mudar. O volume aqui vai ser também 0,01 ml por quilo, porque essa adrenalina ela não vai ser diluída, ela já é, né, ela já vem na ampolinha de 1 para 1000 e ela vai ser realizada intramuscular no vasto lateral da coxa. Não confunde isso daqui, ok? Choque no desfibrilador, que a gente falou muito de choque, primeiro choque, segundo choque, terceiro choque, por aí vai. Eu preciso que você lembre da dose desse choque. Então, o primeiro choque ele vai ser realizado aí com uma energia de 2 joules por quilo. Combinado? Isso aqui você pode calcular se vier o quilo da criança ali na sua questão. O segundo choque ele vai ser realizado com 4 joules por quilo. E daí em diante, eu vou aumentando essa dose até uma dose máxima de 10 joules por quilo, ou a dose de adulto aí que você vai fazer. Dose é ótimo, né? A jaulagem aí do seu choque vai ser até 10 joules por quilo. Combinado, gente? Eu invento cada palavra dando aula, mas é bom que você lembre dessas bobagens e amanhã você manda bem. Combinado amanhã não, que a prova é só sabadão. Vamos lá! Massagem cardíaca padrão ouro, o que eu preciso que você lembre? Lembra aqui pra mim que quando você está em um socorrista, ela vai ser realizada 30 compressões para 2 ventilações. Chegou o meu segundo socorrista, eu melhoro a capacidade aí de compressão, eu consigo minimizar as interrupções quando eu estou em 2 socorristas, então eu consigo aí fazer 15 compressões para 2 ventilações. Qual é a compressão, né? O diâmetro aí que a gente vai comprimir? Tem referência que fala meio, mas geralmente aí a gente fala 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax da minha criança. O quanto isso quer dizer? Num bebê, isso é de 4 centímetros, numa criança um pouco mais velha, isso é de 5 centímetros de profundidade, e no adolescente é de 5 a 6 centímetros aí no máximo de compressão, sem você aumentar a chance do evento adverso para sua criança. O local que a gente vai fazer é na metade inferior do externo e a frequência de compressões que a gente vai fazer é de 100 a 120 batimentos por minuto, o que significa o staying alive. Isso não importa para a sua prova teórica, importa muito mais para a sua prova prática. Mas eu preciso que você lembre desse valor. Esse valor importa para a teórica.
E sempre, depois de cada compressão, eu vou permitir o retorno completo do tórax. Eu não vou ficar ali comprimindo a criança, porque não vai ter ali o retorno venoso adequado para o meu coração conseguir fazer uma compressão de sangue num volume adequado de sangue. Fechadíssimo? Isso aqui é importante você dominar o que é a técnica de excelência numa massagem cardíaca. Para finalizar, eu preciso botar essa criança numa superfície rígida. Não adianta eu botar ela no meu colo e ficar fazendo a massagem cardíaca ali. Toda a interrupção vai ser de até 10 segundos. Joana, vou ventilar. Até 10 segundos. Joana, vou fazer um ultrassom aqui para ver se tem alguma atividade ali cardíaca, mecânica que eu estou visualizando. Até 10 segundos. Joana, vou entubar minha criança. Até 10 segundos. Sempre que você interromper a massagem, ela vai durar, essa interrupção, de 10 segundos. E para a gente finalizar a questão do paus, causas reversíveis de PCR. Isso aqui é diferente do adulto. Tem que lembrar. Então, no adulto a gente fala de 5Hs e 5Ts, na criança a gente vai falar de 6Hs e 5Ts. 6Hs, vamos lembrar aqui comigo. O primeiro deles, hipovolemia. A criança chocou, fez um choque hipovolêmico, pode ser uma causa de parada cardiorrespiratória. Hipóxia, a principal causa de parada na infância, é super importante. Geralmente uma criança bronquiolite que vai evoluindo com insuficiência respiratória ou uma pneumonia e aí ela acaba parando. Hidrogênio, que é a acidose. Hipoglicemia, importantíssimo na faixa etária pediátrica, então criança para por hipoglicemia. Hipo ou hipercalemia e hipotermia. Todos muito importantes. 6Hs são muito mais importantes que os 5Ts. 5T é muito mais causa de adulto do que na criança. Então, tensão no tórax, pneumotórax, pode ser tamponamento cardíaco, toxinas, intoxicação, esse aqui é um T importante na faixa etária pediátrica, TEP, trombose pulmonar, e IAM aqui sendo a trombose coronariana, também causas mais raras aí de parada cardiorrespiratória na faixa etária pediátrica. E para a gente finalizar, você está dormindo já, você já ignorou a aula, você já está ali cansado, não aguenta mais estudar, mas agora, olha muito aqui para mim. Eu sei que você não aguenta mais me ver no teu Instagram, mas, por favor, atenção aqui. Quando eu tenho uma criança bradicárdica, eu peguei ali uma criança que está com batimento de 40, de 45, de 30. Galera, geralmente quando uma criança vem bradicárdica para você, isso é o final da linha de uma evolução, não é uma coisa súbita, de uma criança que vem degringolando. A criança já está piorando há algum tempo e ela está evoluindo no caminho para uma parada cardiorrespiratória. Então, quando eu viro uma criança bradicárdica, a primeira coisa que eu vou perguntar para ela é: tem comprometimento cardiopulmonar? O que é o comprometimento cardiopulmonar? É um estado mental alterado, é uma criança que está ali obnubilada ou está muito agitada. Geralmente é mais para o pior, né? É uma criança que já está mais rebaixada. É uma criança que chocou ou está chocada ali para você. É uma criança que está hipotensa, aí no choque, né? Mal perfundida, moteada. Isso aqui é o que quer dizer para mim que é uma bradicardia sintomática. Se isso aqui não está presente, pô, eu fico muito menos preocupada. A criança pode estar bradicárdica por qualquer coisa, pode ser realmente só um BAV, pode ser alguma coisa ali. Eu vou identificar as causas, vou considerar oxigenar essa criança, mas isso aqui não é o que costuma cair. O que costuma cair é a criança que tem alguma dessas alterações, então ela tem uma brade sintomática. Eu vou ventilar a minha criança e vou monitorizá-la. Então eu vou, isso aqui é fundamental, sublinhe isso aqui, anota com carinho, porque você precisa lembrar que a criança brade sintomática, eu vou ambusar essa criança, vou botar ali meu ambuzinho e vou ficar ali, até ela melhorar. Ou não, ou apesar da ventilação e da oxigenação, essa criança segue bradicárdica e com comprometimento cardiopulmonar. Cara, se isso acontece, se ela segue com um batimento abaixo de 60 e eu já estou ali ventilando com técnica adequada, tudo bem, essa criança vai parar daqui a pouco. Então essa criança, ela vai começar a ganhar, mesmo que ela ainda tenha um pouquinho de pulso, ela vai começar a minha reanimação cardiopulmonar, ok? E depois, ó, só puxei para cá. Eu vou continuar e mesmo apesar da reanimação cardiopulmonar, a minha bradicardia persiste, galera, aqui vira total parada cardiorrespiratória. Ela segue o protocolo do Paus. Vou puncionar, vou fazer epinefrina, vou identificar e tratar a causa de base. E aqui sim, olha só lá no final, eu vou considerar atropina, marca-passo, que geralmente não vai nem ser necessário, porque eu normalmente não vou ter esse quadro aqui como uma causa cardíaca. Não vai ser ali um aumento do tônus vagal, etc., que vai estar causando essa bradicardia da minha criança. Geralmente é uma hipóxia. É uma criança que internou com pneumonia, fez um choque séptico e está
degringolando. Eu ia falar outra coisa, mas eu não posso falar palavrão no YouTube. Então, é uma criança que está ficando ruim depois de uma hipóxia, geralmente. Geralmente é isso que a prova bota para você. E aí, sempre eu vou checar o pulso a cada 2 minutos, porque ela pode, de fato, evoluir com uma parada cardiorrespiratória. Fechou o protocolo da brade sintomática? Eu preciso de muito cuidado com isso aqui, muito carinho com essa questão para sua prova. Vamos então para a imunização. Vamos bater isso aqui rapidinho. Quando a gente fala de imunização, eu preciso que você lembre do calendário vacinal. Galera, não tem muita regra aqui que eu vou te passar agora, você já deve ter visto isso 550 vezes. Vamos bater rapidinho? Sempre ao nascer, BCG e hepatite B, 2 meses e 4 meses igual, Penta, VIP, 4 vacininhas ali, né? Penta, VIP, então inativada de pólio, pneumo 10 e rotavírus. Então, assim como 2 e 4 são iguais, 3 e 5 também são, meningo C, sem muita dificuldade. 6 meses, pentavalente e VIP. Agora, deixa eu botar um plus. Esse aqui não tá dessa forma assim tão formal no nosso PNI, mas a influenza ela entra a partir de 6 meses. E geralmente a banca gosta de cobrar ali de você uma criança que não tomou influenza, porque a gente não lembra tanto da influenza com 6 meses. Eu quero que você leve isso com carinho. E sempre que for a primo infecção não, né? A primo vacinação, deixa eu cortar aqui, risco aqui, primo vacinação, você vai fazer 2 doses. Fechou? 9 meses, opa, novidade, aqui novidade mais ou menos, né? Febre amarela, então lembra isso aqui com muito carinho. 12 meses, agora eu vou começar alguns reforços. Vou pegar a pneumo 10 e a meningo C, que mudou, era com 15 meses, vamos botar aqui com 12 meses agora, e a minha tríplice viral. Com 15 meses, eu vou fazer o reforço da tríplice, né, a segunda dose ali, só que junto com varicela, então vamos botar uma tetraviral aqui, DTP, VOP e hepatite A. E aí a criança fica um tempão sem vacinar. Ela vai voltar com 4 anos, parecida aqui com 15 meses, DTP e VOP, leva essa imagem aqui para ter uma memória visual aqui pra gente. Reforço da febre amarela e varicela, a segunda dose também, né? Porque ela tomou a primeira aqui na tetraviral com 15 meses de idade. Esse aqui é o calendário do PNI, combinado? Antes de falar isso aqui, deixa eu botar a nossa regrinha aqui. Então, com 12 meses de idade, é o socorro, quero descer. Então, SCR, tríplice viral, 10, pneumo 10, e C de meningo C, 10C. Horrível. Mas o Daniel Zaidan brilhou, eu adoro esse mnemônico, eu sempre vou usar. Com 15 meses aqui, então 15, né, a idade que a debutante troca o vestido, 15 anos, a gente tem aqui hepatite A, DTP, tetraviral e VOP. Só para você decorar aqui, ó, a debutante troca o vestido. Combinado? E com 4 anos é a idade que a criança já tem aqui um discernimento para falar que ela não tá legal. Então é quando a criança vai virar para você e vai falar, vovó, deu febre. Lembra que é vovó, às vezes vocês confundem aqui. Então, vovó são 2 vezes, a gente vai pegar aqui, pode ser qualquer V primeiro, né? A VOP e a varicela, deu febre, DTP e febre amarela. Combinado? Leva isso aqui com carinho para amanhã não, tô estimada que a prova é amanhã, para sabadão, que você vai mandar bem, porque essas aqui são geralmente as que vocês esquecem. Até 1 ano, vocês costumam decorar bem o calendário, e depois fica, não sei mais, uma idade maluca aqui, então leva essas regrinhas aqui que você vai mandar bem na sua prova. Nós adolescentes, atenção que aqui teve uma mudancinha, como o SUS vai ser uma prova um pouco mais para frente, pode ser que cobrem esses conceitos aqui, tanto na prova de pediatria quanto na prova de epidêmio. Saiu agora, mais ou menos em agosto, uma resolução ali com um aumento ali temporário de vacinação da meningo ACWY. Tradicionalmente, segundo o PNI, esse reforço aqui é feito de 11 a 12 anos de idade. O que a gente teve de modificação até o ano que vem, na realidade até esse ano, né, que a gente já está em 2023, a meningo ACWY ela está sendo dada, até em função do surto que a gente vem encarando, de 11 a 14 anos. Então esse reforço aqui da meningo ele foi um pouquinho ampliado, mas o correto, o que está no PNI, né, o solidificado, é 11 a 12 anos essa vacina aqui do ACWY. E HPV? Também teve um aumento temporário que pode ser que fique um pouco mais de tempo. Tradicionalmente, o que a gente tinha? Meninas ganhando aqui a vacinação de 9 a 14 anos e meninos ganhando de 11 a 14 anos. O que a gente teve de mudança agora em agosto de 2022? A gente teve aqui uma ampliação, tanto faz se menino ou menina, vai ganhar HPV de 9 a 14 anos. Então leva esse conceito aí com carinho, pode ser que caia. Combinado? Quando a gente fala de imunização, algumas informações mais específicas relevantes para a sua prova. Febre amarela e tríplice ou tetraviral, então tríplice viral ou tetraviral,
no mesmo dia, são as únicas vacinas que não podem ser dadas. Joana, e Covid? Eu não botei Covid no PNI, mas a gente sabe que já está incluída, não esquece a imunização de Covid, porque ela já está aí autorizada, inclusive, a partir de 6 meses de idade, quando a gente pensa na Pfizer. Então, Covid já está podendo. No início de 2022 não podia. Aí depois eles liberaram uma norma técnica falando que não precisa mais esperar aqueles 15 dias. Então, as únicas que não podem ser dadas juntas são a febre amarela e a tríplice ou a tetraviral. Combinado? Maravilha! Ponto importante aqui que às vezes é pegadinha de prova. Tríplice viral e tetraviral não são contraindicadas em alergia a ovo. Elas até podem ter traços de ovo, mas ela não é contraindicada. Você vai fazer sob supervisão com maior cuidado, se for uma alergia muito grave, a criança já teve anafilaxia a ovo. Vai fazer em ambiente hospitalar, mas não é uma contraindicação formal em paciente com alergia a ovo. Fechou? DTP, qual é a composição da vacina da DTP? Só para vai que pergunta, eu quero que você lembre que é DTP, 2 toxoides e a pertussis. Então, quando a gente fala aqui de difteria e tétano, são toxoides diftéricos e tetânicos, e a pertussis não. A pertussis realmente é o componente celular ou acelular, dependendo aí se é a DTP ou a DTPA, respectivamente. Fechou? Só que não é toxoide pertússico, isso não existe. É toxoide diftérico e toxoide tetânico e a pertussis celular ou acelular. VOP, vacinação oral aí para poliomielite. Lembra aqui primeiro, inicialmente, que a gente está falando aqui de uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, essa vacina aqui, por ela ser oral, ela vai ter uma excreção fecal de vírus vacinal. Isso favorece a imunização de rebanho, isso favorece a imunização de outras pessoas próximas, mas isso também é um problema quando eu estou falando de paciente imunodeprimido que convive ali com o meu paciente que foi vacinado para VOP. Então, muito cuidado, porque pode haver uma transmissão fecal oral do vírus vacinal. Quando esse paciente tem contato com um paciente imunodeprimido, a VOP está contraindicada. Fechou? E quando a gente fala aqui da vacinação para rotavírus, que também é uma vacina oral, então vacinação oral para rotavírus, eu preciso que você lembre muito aqui para mim que a primeira dose, aliás, as duas doses, elas têm um prazo para ser realizada. A primeira dose vai ser realizada entre 1 mês e 15 dias, e ali, né, a primeira dose vai ser realizada entre 1 mês e 15 dias, e o limite máximo dela é de 3 meses e 15 dias. Você tem aqui 2 meses, por isso que ela geralmente no PNI entra com 2 meses de idade. A segunda dose, ela vai ser realizada a partir de 3 meses e 15 dias, então a mesma idade aqui, até 7 meses e 29 dias. Joana, posso fazer a primeira dose entre 3 meses e 15 dias? Não, não posso. Joana, posso fazer a segunda dose nessa idade aqui, mas não tomou a primeira dose? Não, filhão. Se você está tomando a segunda dose e não fez a primeira, essa é a sua primeira dose. Então, cuidado, porque a questão gosta de te confundir com isso. Lembra que a primeira dose tem que ser realizada entre 1 mês e 15 dias, 3 meses e 15 dias, e a segunda só depois desse prazo, até 7 meses e 29 dias. Fechadíssimo? Cuspiu a VOP ou a VOR, cuspiu a vacina oral, não existe mais a indicação de reaplicar. Antigamente tinha. Ai, cuspiu, ai, vomitou, até tantas horas, não sei o que, a gente reaplica. Esquece. Cuspiu, não vai reaplicar. Combinado? Vamos ver uns eventos adversos aqui rapidinho da DTP? O que a gente pode ter? E a DTP é uma vacina que costuma, tradicionalmente, dar evento adverso. E eu preciso que você saiba a condução desse evento depois, quando acontecer, caso aconteça na sua prova. Se é uma criança que está com episódio de choro persistente, a criança está chorando muito, a criança está chorando por mais de 3 horas. Isso aqui desespera qualquer pai, tá? Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer pediatra, muitas vezes. A criança não para de chorar. Só que isso não é contraindicação a você fazer doses subsequentes de DTP. Vai continuar o esquema normal do seu paciente. A criança evoluiu com um quadro um pouco mais grave. Ela evoluiu com uma alteração ali de nível de consciência. Ela evoluiu com o estado ali hipotônico. Pode ter ali, às vezes até alguma alteração de cor da criança, mas geralmente, né, a hipotonia e hiporresponsividade você vai identificar facilmente no enunciado. E se isso acontece, a maioria dos eventos adversos da DTP são derivadas do pertussis, P de problema. Deu pepino, P de pepino pode ser também. Então, se teve problema, teve um hipotônico hiporresponsivo, a gente vai continuar o nosso esquema, mas a gente vai fazer uma modificaçãozinha e a gente não vai usar mais a pertussis celular. A gente vai partir para DTPA. DTP
com pertussis acelular, ok? Se tem menos evento adverso, excelente vacina aí, não vai dar mais problema. Se a minha criança convulsionou pós-vacina, já estou começando a ficar preocupada, não está ficando legal. Calma, que na convulsão a gente ainda vai continuar o esquema com DTPA. Então, trocou para pertussis acelular. Agora, evoluiu com encefalopatia pós-vacinal, um evento mais tardio, um evento bastante grave. A criança ali ficou encefalopata. Filhão, agora não tem mais brincadeira. Fez ali alguma coisa esquisita, com alguma alteração ali mais estranha, cortical, aqui não tem graça mais. Eu excluo o meu elemento de pertussis. Isso aqui é mais grave do que a criança contrair pertussis. Eu vou continuar o meu esquema com DT. Então, a gente vai fazer aqui a dupla bacteriana. Esquece, não pode entrar nem pertussis celular, nem pertussis acelular. Vamos para BCG aqui rapidinho. Outra coisa, eu falei ali da VOP e da VOR, que se cuspir não mais revacina. Na BCG a gente também teve uma alteração recente. Pode ser até que você tenha 2 marquinhas aí de BCG. E agora, se eu tenho ausência de cicatriz pós-vacinal ali depois de 6 meses, isso não é mais indicação de revacinar. Não fez a cicatriz? Tudo bem, não tem estudo ali que comprove que revacinar essa criança vai ser de alguma valia. Não vamos revaciná-la, porque isso pode gerar ali dor, evento adverso para a criança, pode infectar. Então esquece isso daqui. Combinado? E para finalizar, tem mais uma coisinha da BCG que eu quero comentar, mas a BCG é contraindicada se o peso de nascimento da minha criança é menor que 2 quilos. Eu vou esperar aí um pouquinho, vou fazer só depois que ela ganhar 2 quilos. Combinou? Achei que tinha mais uma coisa para falar, mas a BCG era principalmente isso que eu queria bater com você. Traumatismo crânioencefálico. Vamos pegar aqui rapidinho uma coisa? Trauma crânioencefálico é uma coisa que vem caindo bastante esse ano em várias outras provas. Então eu quero, já caiu no SUS também, eu quero que a gente entenda aqui algumas coisas sobre condução e classificação desse trauma crânioencefálico. Pode ser uma criança politraumatizada, pode ser uma criança que só bateu a cabeça, pode ser um paciente, né? Geralmente a gente acha que é um traumatismo crânioencefálico, quando começa a pegar alguns detalhes do seu enunciado, tem hemorragia retiniana, tem ali alguma coisa não explicada, tem uma hemorragia subdural, tem ali uma hemorragia na foice ali do meu cérebro. Isso tudo pode me falar a favor até de um shaken baby, tá? Então, trauma crânioencefálico, você sempre tem que pensar, diante do enunciado da sua questão, se pode se tratar de um paciente vítima de maus tratos. Mas vamos dar uma olhada aqui na classificação do trauma crânioencefálico sem pensar de maus tratos. A classificação tradicional, eu tenho um traumatismo crânioencefálico grave se eu tenho um paciente com um Glasgow menor ou igual a 8. Isso aqui já vai me acender uma luzinha ali, provavelmente no ABCDE da minha criança eu vou ter que entubar essa criança, vou ter que pegar uma via aérea avançada. Então, muito cuidado aqui com um Glasgow menor que 8. No trauma moderado, no TCE moderado, o que é o TCE moderado? É um traumatismo crânioencefálico numa criança que tem um Glasgow de 9 a 12. Cara, presta atenção aqui pra mim, que às vezes a gente não tem essa dimensão tão clara, mas 9 a 12 já é uma criança bem mal. Então, cuidado aqui na hora de classificar o Glasgow da sua criança, classifique com bastante cuidado. Até porque o leve, eu posso ter aqui, por ser a definição aí de um Glasgow maior ou igual a 13, eu posso ter uma criança, por exemplo, que está fazendo aí um estímulo, uma resposta verbal, por exemplo, só estímulo doloroso. Pode ter aí uma resposta ocular, a criança pode estar ali de olho fechado e só abre o olho a estímulo doloroso. Então, muito cuidado nisso aqui, ou então o chamado, né? Porque ela pode ter um Glasgow de 13 e isso no enunciado pode chamar muita atenção, porque pode ser uma criança que parece muito grave. E na realidade pode ser só um trauma crânioencefálico leve. Então, cuidado, classifica com Glasgow com bastante cuidado. O que eu preciso que você leve aqui para o trauma crânioencefálico? Muita coisa escrita, calma. Eu preciso que você entenda o que são sinais de que essa criança está tendo uma iminência de uma herniação ali cerebral, cerebelar, o que quer que seja. O que isso vai significar para mim? Gente, uma criança que está com uma piora muito importante da cefaleia, ela está descrevendo isso para você, uma dor que está virando excruciante, uma dor que está virando insuportável. Uma criança que tem um rebaixamento do nível de consciência significativo, ou melhor, evoluiu com rebaixamento de nível de consciência. A criança estava tranquila ali, começou a rebaixar, você vai abrir seu olho. Mas mais do que esses dois, esses aqui são muito importantes e são o que a prova geralmente coloca para você. Pacientes com tríade de Cushing, paciente que está começando a fazer ali, está evidenciando para você uma hipertensão intracraniana significativa. O que é a tríade de Cushing? A criança que está hipertensa, a criança que está bradicárdica e a criança que tem uma alteração aí de respiração, seja uma alteração
no ritmo respiratório, seja uma bradipneia. Então fez isso aqui, essa aqui é a prova mais gosta de colocar para vocês. Tríade de Cushing, abre o teu olho, essa criança está em vias de herniar e isso é bastante grave, você tem que agir rápido para reverter esse quadro. Alterações de 6º ou 3º nervo craniano, como é que isso vai refletir para você? Um estrabismo dessa criança, convergente ou até divergente, né, dependendo aí da alteração do 3º nervo craniano, e uma criança que está começando uma anisocoria, divergência aí do tamanho pupilar. Isso vai chamar a nossa atenção. Por fim, uma criança que está fazendo aí uma postura extensora. Cara, a criança fez alguma postura aí esquisita, isso também vai ser um sinal aí de herniação iminente. Vamos pegar aqui rapidinho o protocolo Pecarne. Protocolo Pecarne é um protocolo para a gente avaliar trauma crânioencefálico leve. É uma das propostas que a gente tem para conduzir esse quadro e tem um monte de protocolo. Mas o Pecarne é o que geralmente a prova mais gosta de cobrar de vocês. Eu preciso que você saiba quando que você vai proceder para uma tomografia crânioencefálica, uma tomografia computadorizada, perdão, de encéfalo de crânio aí, num TCE, leve na minha criança. Ou não, ou eu não preciso fazer nada. Gente, isso aqui é o nosso dia a dia. A criança que sofreu uma queda ali da própria altura, veio para o pronto-socorro e você tem que saber o que fazer. Não costuma ser tão cobrado em prova justamente porque ele é bastante... tem bastante divergência bibliográfica. Cada protocolo fala de um jeito, mas já caiu, eu quero que você leve. Então, quando eu estou diante de um TCE leve, eu tenho que olhar primeiro a idade da minha criança, se ela é uma criança menor que 2 anos ou uma criança maior de 2 anos. Se ela é uma criança menor de 2 anos, e eu tenho, mesmo que seja um TCE leve, um Glasgow menor que 15, uma fratura palpável de crânio, eu consigo palpar ali, e tem um desnivelamento ali de crânio, cara, a chance de ter uma hemorragia abaixo disso é muito grande, ou um estado mental alterado, isso aqui é igual à tomografia de crânio. Não tenho o que fazer, vou fazer para TC. Vou mandar a criança para TC, fechou? Agora, se essa criança tem um hematoma subgaleal, fez ali um galo, hematoma subgaleal é isso, exceto frontal. Frontal a gente fica mais tranquilo, mas é ali um temporal, é um occipital, é um parietal, isso é esquisito. Fez uma perda de consciência maior que 5 segundos. Olha só, coisa bizarra, né? A criança pode até apagar, mas se for rapidinho, eu não vou me preocupar muito com isso não. Agora, foi maior que 5 segundos, eu vou ficar preocupada. Tá com um comportamento esquisito, a mãe tá falando que ela não tá normal. Ou um mecanismo de injúria grave, uma queda maior que 90 centímetros, um acidente de carro em que teve, assim, capotamento, ou alguém ali que estava no carro faleceu, isso tudo são sinais de alarme. Não é obrigatório fazer a tomografia, mas você vai pensar nela. Você vai fazer a tomografia ou observar. Presta atenção, não teve nada disso, eu vou observar a criança. A chance de ter uma hemorragia ali mais grave, uma chance de ter um dano ali preocupante, é quase nula, quando não tem nada disso. Então, a criança está vomitando pra caramba, olha só, não entra no protocolo. Estranho. Mas é só para você ter essa noção assim de que o que você tem que observar nessa criança. Agora, se ela é uma criança maior de 2 anos, eu vou proceder a TC obrigatoriamente se tem um Glasgow menor que 15. Sinais de fratura de base de crânio. Agora já mudou um pouquinho, né? A fratura palpável, ela mudou aqui para sinal de fratura de base de crânio. Poxa, tem um sinal do Guaxinim, tem um sinal de Barrow, isso tudo vai me preocupar. Ou um estado mental alterado, vai para TC. Eu vou avaliar tomografia versus observação numa criança que tem vômitos, aqui já mudou, tá? Olha os vômitos entrando aqui. Perda de consciência de qualquer tempo, cefaleia grave ou, de novo, um mecanismo de injúria grave. Aqui eu já começo a ficar um pouco mais atenta para outros sinais que não estavam entrando necessariamente aqui. Esses sinais são iguais a TC ou observação, aí a valer da experiência do médico, a valer do que vai ser discutido com os pais. Combinado? Então leve isso aqui com carinho, pelo menos para matar uma questão de TCE com um pouco mais de bom senso. E quando a gente fala de trauma crânioencefálico mais grave, quando eu estou te falando do paciente que vai internar, que tem ali um trauma moderado a grave, o que eu vou fazer é, primeiro de tudo, ABCDE do trauma, inclusive aqui eu vou observar se a minha criança está com via aérea hipérvia ou se eu tenho que entubá-la, vou colocar um colar cervical, vou entubar com sequência rápida, então é importante, tá? Eu tenho que anestesiar essa criança, eu tenho que fazer ali a minha indução rápida ali da minha sequência rápida. Vou fazer a minha ressuscitação volêmica, se a criança estiver aí necessitada no C, e vou fazer uma TC de crânio se é um trauma grave ou moderado, combinado?
Vou monitorar a minha PIC, importante a gente ter aí o nível de pressão intracraniana da criança para ver se eu estou diante de um quadro de hipertensão intracraniana. Elevação da cabeceira, fundamental. Tem questão que gosta de te pegar nisso aqui. Elevação da cabeceira vai ser importante para você manter ali uma pressão intracraniana, ok. Eu não vou fazer essa criança ter Trendelenburg, não vou querer aumentar a pressão intracraniana dela. Geralmente eu estou objetivando a redução da pressão intracraniana. E sempre, 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 sempre vou fazer analgesia e sedação adequadas da minha criança. Um ponto importante, eu vou considerar também o bloqueio neuromuscular. Isso também vai contribuir para a redução da pressão intracraniana do meu paciente. Então, analgesia e sedação são importantes para minimizar dor da minha criança. Dor é uma das coisas que vai aumentar a pressão intracraniana. Fechou? O que a gente vai falar agora de tratamento de uma criança com iminência de herniação, que eu já te dei quais são os sintomas. Eu só botei aquelas coisas ali para você identificar essa criança que está mais grave e que precisa de um cuidado extra, um cuidado depois daqueles cuidados iniciais que eu coloquei no slide anterior. Então, diante de uma iminência de herniação, eu vou preferenciar, a primeira coisa que eu vou fazer é a minha infusão de salina hipertônica, 3%, ou manitol. Eu coloquei aqui preferência por isso tudo aqui, tá? Não é preferência do manitol. A gente não tem ainda um estudo muito claro que identifique se é melhor a salina hipertônica ou o manitol. Os dois são perfeitamente aceitáveis. Combinado? Fechou. A gente pode partir, então, já em coisas de segunda linha, né? Em coisas depois de fazer isso daqui. Essa aqui é a preferência, é a primeira linha de medicação que a gente vai fazer. A gente pode hiperventilar o nosso paciente, objetivando aí uma pressão de CO2 entre 30 e 35 aí no sangue, para a gente conseguir manter uma pressão intracraniana um pouco mais baixa. Eu posso partir para a infusão contínua de barbitúricos, fazer de fato aí uma anestesia geral no meu paciente. Isso vai dar uma reduzida na PIC. E eu tenho outras possibilidades aí para fazer, uma hipotermia terapêutica, que é uma coisa um pouco controversa, e uma craniectomia descompressora. Está mais ou menos na ordem do que a gente faz diante de um paciente com iminência de herniação. Então a questão pode perguntar para você qual a primeira coisa que você vai fazer. Primeira coisa, se você já fez tudo que estava no slide anterior, elevar a cabeceira, manter ali um controle de dor adequado, eu vou partir para isso daqui. Fechou? Em todos os pacientes, eu vou evitar hipertermia, evitar hipoglicemia, evitar distúrbios, corrigir distúrbios ácido-básicos do meu paciente. Combinado? Isso aqui também vai ajudar para o controle do seu paciente e para o prognóstico aí do sistema nervoso central dele. Ok? Para a gente finalizar aqui, então, o que você já sabe, você já domina, doenças exantemáticas. Nesse assunto aqui, eu vou bater rapidinho, porque eu sei que isso você já domina, tá? Quando a gente fala de sarampo, importantíssimo, teve surto recente, ainda cobrado em prova, menos do que já foi aí nos últimos anos, mas eu quero que você domine. Quando a gente fala de sarampo, eu estou te falando do agente causador do paramyxovírus. A clínica que a gente vai ter, inicialmente, os pródromos, e olha só, o sarampo é uma gripe com exantema. É isso que eu quero que você domine. É uma criança que tem uma febre, geralmente uma febre bastante alta, uma conjuntivite, uma congestão nasal, seios paranasais, ocular, então daí essa conjuntivite, tosse, coriza e as famosas manchas de Koplik, aquelas manchinhas ali mais esbranquiçadas na altura do premolar do seu paciente com um halo eritematoso e que isso geralmente precede, a gente vai colocar um slide daqui a pouquinho, mas isso precede aí o quadro do exantema. Então, bastante aí patognomônica do meu paciente com sarampo. E depois disso ele evolui com exantema morbiliforme crânio-caudal. O tratamento do sarampo sempre vai envolver aí a vitamina A. Então lembra aqui comigo, não é vitamina D, não é vitamina E, não é vitamina C. Nenhuma dessas letras existem em sarampo. A letra que existe é a vitamina A. Então não esquece isso. A gente vai fazer suporte desse nosso paciente e a profilaxia pós-exposição dos contatos. Quero bater isso rapidinho com você no próximo slide. Complicações de sarampo. Atenção, sarampo não é uma coisa tranquila. Não é assim, tá tranquilo, vou botar todas as crianças junto para todo mundo pegar sarampo. Não é, por isso mesmo que a gente tem a profilaxia pós-exposição. As complicações, a mais comum, a gente vai estar falando aí de otite média aguda. A complicação que mais mata, eu estou falando de complicação bacteriana, tá? A complicação mais comum bacteriana é a otite média aguda. A complicação que mais mata pela prevalência e gravidade da questão é a pneumonia bacteriana. E a complicação mais grave, e que só não é a que mais mata, porque ela é bastante rara, é a panencefalite subaguda, uma coisa que demora um pouquinho mais para aparecer, felizmente bastante grave.
Combinado? Quando a gente fala de profilaxia pós-exposição de sarampo, ela vai acontecer somente para as pessoas que são suscetíveis. Se eu tenho um paciente imunocompetente, vacinado perfeitamente, não tem muito por que eu fazer. Aliás, não tem por que eu fazer. Eu vou me preocupar com as crianças que têm possibilidade de adquirir sarampo, que são suscetíveis. Fechou? Nessas pacientes, o que a gente vai fazer é a vacinação de bloqueio até 72 horas, então até 3 dias. Pós-exposição eu posso fazer a vacina de bloqueio e a vacina vai entrar nos suscetíveis maiores que 6 meses de idade. Em menores de 6 meses a vacina não está indicada. Ou, na realidade, a imunoglobulina padrão, que vai ser feita até o 6º dia de vida de exposição da criança. Então, eu tenho um tempinho maior para fazer a imunoglobulina no caso do sarampo. A imunoglobulina padrão vai ser realizada em menores de 6 meses, porque eles não podem fazer a vacinação, em pacientes grávidas, porque não podem fazer a vacinação, que é uma vacina de vírus vivo, e imunocomprometidos. Também vai entrar aqui a imunoglobulina. Fechou? Olhando aqui o gráfico de sintomatologia do sarampo, o que eu tenho? Esse aqui é o tempo aqui que está passando no meu paciente. Eu tenho aqui a minha erupção exantemática, então ela vai acontecer num período em que a minha temperatura já está aumentando há um tempo, esse paciente já está febril há um tempo. Ela coincide com o período de temperatura máxima. Olha só, temperatura máxima não é um negócio da Globo isso, gente? Pelo amor de Deus. O que eu tenho aqui? Mancha de Koplik. Olha só, ela vem um pouquinho antes da erupção e ela continua ainda um pouquinho durante a erupção. A conjuntivite, a coriza e a tosse são eventos prodrômicos que podem continuar enquanto o meu paciente ainda está com o exantema ali aparecendo no meu paciente. E a tosse, tradicionalmente, é o sintoma que começa antes e termina depois a maior duração de sintomatologia do meu paciente com sarampo. Fechou? Próxima doença exantemática, Kawasaki, a clássica, cai em toda a prova. Já teve prova esse ano cobrando Kawasaki, até pelo diagnóstico diferencial aí com síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Covid. Kawasaki, o que a gente tem de critério obrigatório? Aquela febre por mais de 5 dias, geralmente uma febre alta. E associada a isso, eu tenho que ter mais 4 dos outros 5 critérios. Eu botei aqui, só para você lembrar, eu tenho critérios oculares, aquela conjuntivite bilateral não purulenta. Eu tenho critérios da boca, né? Então eu posso ter aí língua em framboesa. A única coisa que não pode entrar aqui muito é o exudato ali em orofaringe. Então não vai entrar aqui no critério de boca, mas eu tenho uma língua em framboesa, eu tenho uma hiperemia ali oral, isso vai contar para mim. Pescoço, aquele linfonodo maior do que 1,5 centímetro, unilateral, geralmente único. Alteração de extremidades, seja na fase mais aguda um edema, seja na fase subaguda uma descamação de extremidades, ou alteração de pele, que é o nosso rash. Então, somou isso com febre, somou 4 desses critérios com a febre obrigatória por mais 5 dias, fecho meu diagnóstico de Kawasaki. O que eu quero que você leve ali para sua prova? Eu tenho, tradicionalmente, outros achados que também falam a favor do meu quadro de Kawasaki e pode ser ali uma questão cobrada dentre as suas alternativas. Eu tenho um aumento de provas inflamatórias, então esse paciente está inflamado, ele tem PCR aumentado, ele tem VHS aumentado, eu tenho um aumento de plaquetas. Eu posso ter também uma neutrofilia no exame de sangue do meu paciente. O manejo dele vai ser aquela imunoglobulina 2 gramas por quilo, feito ali nos primeiros 10 dias de duração da doença. E depois disso, aliás, associado a isso, logo no início, até a melhora da febre, eu vou estar fazendo esse AAS, o ácido acetil salicílico, em doses anti-inflamatórias, doses mais altas, de 30 a 80 miligramas por quilo por dia, tem que estar lembrando dessa dose, tá bom? E depois eu vou manter esse AAS ali por um período longo, até os níveis plaquetários normalizarem desse paciente, em dose antiplaquetária, que é a dose de 3 a 5 miligramas por quilo por dia. As complicações clássicas do Kawasaki tem várias, mas a principal é o aneurisma coronariano e por isso eu preciso que você lembre para mim de pedir ecocardiogramas seriados desse paciente. Vai fazer um eco no início ali da doença, vai fazer um eco na fase subaguda da doença e vai continuar fazendo dependendo dos achados que você tiver nos primeiros 2 ecos. Fechou? Exantema súbito, clássica, não dá pra errar, essa daqui é bonita e o SUS gosta de cobrar umas doenças exantemáticas mais simples. Exantema súbito é aquele exantema causado pelo herpes vírus 6 ou 7 de, tradicionalmente, paciente lactente e que vem com uma febre muito alta, que quando esse paciente vira febril,
ele faz um exantema. Geralmente vem ali uma criança que é investigada por uma febre sem sinais de localização, e aí quando você reavalia ela 3, 4 dias depois, o quadro clássico está descrito. O tratamento é de suporte e a complicação, que não é bem uma complicação, é uma convulsão febril. Na realidade, é uma complicação da febre desse paciente. Pode acontecer, a faixa etária é mais ou menos a mesma que acomete o exantema súbito quanto a convulsão febril nos meus pequenininhos. Para a gente finalizar, eritema infeccioso já caiu 2 vezes nos últimos anos no SUS. A gente tem uma clínica tradicionalmente trifásica. Ele é causado pelo parvovírus B19 e essa clínica vai vir ali por uma facies esbofeteada. Então você tem ali um exantema muito claro de bochecha, de região malar, que poupa a região central ali nasolabial do meu paciente, evolui com exantema rendilhado e a terceira fase ela é consistente aí de recidivas. O paciente foi exposto ao calor, o paciente fez algum exercício, ficou ali, teve novamente esse exantema rendilhado pelo corpo. Atenção que essas fases não são necessariamente subsequentes, elas podem coincidir. Eu posso ter um paciente com face esbofeteada e um exantema rendilhado associado, isso não vai excluir o meu diagnóstico de eritema infeccioso. Ele é tradicionalmente uma doença pós-infecciosa, então ela vem depois de uma infecção por parvovírus B19 que aconteceu nas semanas anteriores. O meu manejo é de suporte e uma complicação tradicional, mas é no meu paciente falcêmico, é da crise aplásica. Isso não vai acontecer num paciente sem doença falciforme. Para finalizar, lembra da escarlatina, clínica tradicionalmente no paciente de 5 a 15 anos de idade, um rache micropapular em lixa, eu consigo sentir aquela pele áspera no meu paciente, bastante eritematosa, é um rache muito vermelhão, causado pelo Streptococcus pyogenes. Eu tenho sinal de Pachia e o sinal de Filatov, e eu tenho a língua em morango ou em framboesa, depende da referência. O tratamento tradicional é a penicilina benzatina ou a amoxicilina para eliminar essa cepa de Streptococcus pyogenes do meu paciente. E as complicações tradicionais aí são as tradicionais pelo Streptopiógenes. Então eu posso ter abscesso cervical, meu tratamento vai ser drenar e fazer antibiótico terapia. Eu tenho febre reumática e eu tenho aglomerulonefrite pós-estreptocócica. Matamos doenças exantemáticas papum, só para relembrar alguns critérios e pegar algumas complicações aqui só para você lembrar de como é que trata. Então, é isso, acabou. Dicas de última hora, a gente vai estar juntinho na véspera da prova, às 9 da manhã eu venho novamente com vocês para a gente fechar um pouquinho mais o SUS, esse baita concursaço que um monte de gente está fazendo. E o último, tá? Vamos respirar fundo. Eu sei que é muita coisa, mas vamos com fé que vai dar tudo certo. Eu sei que já tem muita gente que passou, então vamos fazer essa prova com muita tranquilidade. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de seguir a gente no Instagram, segue a gente no perfil pessoal, segue a gente lá no perfil da Medway, que a gente está comentando muita coisa bacana, e todas as lives de correção aqui das principais instituições do país, do Brasil, vão estar rolando aqui no nosso Instagram. Fica ligado no nosso Insta, que a gente sempre, nosso YouTube, né? Mas fica ligado no nosso Insta, que a gente vai estar comentando todas as maiores informações dessas lives, as datas e os horários, assim que a gente tiver os gabaritos na mão, a gente começa. Galera, beijo enorme, prazerzaço estar aqui com vocês. A gente se vê nas dicas de última hora e vamos pra cima dessa prova. Beijo grande! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos.
Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A MED me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.